Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Uma meditação aqui na Palavra de Deus, um versículo da Bíblia Sagrada. Eu quero ler com os irmãos e deixar aqui para a nossa meditação, que está no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: E disse, como é grande a cidade de Babilônia, com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu que disse: Preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Meus amados, aqui esta história da Bíblia Sagrada é uma mensagem bem importante para nós, porque aqui nos fala a respeito de um monarca. Era um rei muito poderoso, o rei Nabucodonosor, e ele era muito conhecido, ele tinha muito dinheiro, muita riqueza, muito poder, muitos conselheiros, muitas pessoas ali debaixo da sua autoridade, debaixo das suas ordens, debaixo do seu domínio, e um grande império ali que ele dominava naquele império ali. E a Bíblia nos conta que certa vez ele começou a se engrandecer, a se orgulhar, e aqui foi este versículo que nós lemos aqui. Mas antes de tudo isso acontecer, a Bíblia nos conta que ele teve um sonho. No sonho ele via uma grande árvore que crescia até os céus, e esta árvore dava muitos frutos e alimentava muitas pessoas. E aí ele teve esse sonho, e este sonho tocou o coração dele. Então ele chamou todos os sábios do seu reinado para que pudesse dar a interpretação do sonho, mas não tinha um que pudesse a não ser Daniel. Então Daniel chegou e deu a interpretação do sonho para o rei. E aí Daniel contou que aquele sonho era sobre ele, que ele era aquela árvore grande. Daniel deu toda a interpretação do sonho para ele e contou-lhe tudo o que havia de acontecer com o próprio rei. Aí, meus amados irmãos, passado um ano depois que Daniel deu-lhe ali, depois que ele teve o sonho, que Daniel lhe disse a interpretação, exatamente como Daniel havia falado aconteceu. O rei se soberbeceu e ainda antes que ele acabasse de falar, veio a sentença de Deus sobre a vida dele. O que nós aprendemos daqui, meus amados irmãos? Não existe pessoa tão poderosa no mundo inteiro que o seu poder seja maior que Deus. Então todas as pessoas que chegam a um grande nível de poder, a um grande nível de conhecimento, seja onde for, meus amados, Deus sempre estará acima dessas pessoas. E Deus sempre avisa antes de acontecer qualquer coisa. Deus sempre avisa. É uma lei que há no mundo espiritual que as pessoas têm que ser avisadas quando vai acontecer alguma coisa com elas. Só que às vezes as pessoas não dão importância. Quantas pessoas não dão importância aos avisos de Deus? Quantas pessoas não dão valor à palavra de Deus? Quantas pessoas às vezes Deus usa alguém para falar porque a pessoa é pequena ou porque a pessoa não é de relevância, ou porque é uma pessoa simples ou porque é uma pessoa pobre? Elas não dão importância, né? Isso já aconteceu comigo muitas vezes, meus amados, de Deus me mostrar algo sobre pessoas grandes e eu ir falar para as pessoas e as pessoas não darem importância, porque eu sou uma pessoa insignificante que não tem nome. Então, meus amados, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu dou importância, às vezes pode ser uma criança que fala comigo, eu dou importância. Uma vez Deus usou uma criança para falar comigo, meus irmãos, e se cumpriu o que aquela criança falou. Então, a gente tem que tomar cuidado. Deus fala com grandes, Deus fala com pequenos. Deus usa quem quer, meus irmãos. Deus usa quem quer. Certa vez Deus usou até um animal, uma mula, uma jumenta, para falar com um profeta. Então, meus amados, Deus usou um corvo para alimentar um profeta. Então, Deus usa quem quer, como quer, da forma que quer, meus irmãos. A gente não tem como
medir a forma que Deus vai agir. A gente não tem como entender a forma que Deus vai agir. Mas Deus é perfeito em tudo que Ele faz e Ele avisa. E Ele avisou aquele rei. E Ele não deu importância. Quando nós lemos ali na palavra, nós vemos que o profeta Daniel, quando interpretou o sonho, disse para ele que ele deveria se arrepender das maldades e ajudar os pobres. Se ele tivesse dado ouvidos e tivesse se arrependido, ele não teria passado por tudo aquilo, mas foi necessário que ele passasse por tudo aquilo para depois então ele se arrepender e reconhecer que Deus é Deus, que Deus é Senhor e que não há ninguém maior que Deus. Então o que a gente aprende também daqui? Que se a gente der ouvido a Deus, a gente não precisa passar pelo sofrimento, a gente não precisa passar pela disciplina para aprender o que Deus quer de nós. E é que a gente nunca deve também deixar nenhuma vaidade entrar no nosso coração, que a gente nunca deve achar que a gente é grande demais, que a gente é muito famoso, é muito poderoso. Ninguém é muito poderoso, meus irmãos. Poderoso é só Deus. Ninguém também é suficientemente famoso ao ponto de ser maior que Deus. Nós não somos nada. Nós somos apenas seres humanos mortais, que dependemos da bondade e da misericórdia de Deus na nossa vida, e nada acontece se Deus não permitir. Então, meus amados, feliz é aquela pessoa que teme a Deus. Feliz e bem-aventurada é aquela pessoa que se mantém sempre na humildade. Não importa o quão famosa ela seja, não importa o quão usada ela seja, não importa quantos dons Deus tenha dado a ela, não importa quanta sabedoria Deus tenha dado a ela. Se ela reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida em tudo, e temer a Deus em tudo, e nunca deixar um orgulho entrar no seu coração, ela será uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa muito feliz, e não terá que passar, às vezes, por um processo de disciplina. Este homem teve a chance de voltar de novo, mas quantos não têm mais a chance de voltar? Quantos entram na eternidade com orgulho no coração, se achando? A Bíblia diz que Deus abate aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, enquanto a pessoa se mantém na humildade, humilde na presença de Deus, saiba que Deus vai dar graça para ela. Deus vai honrar, Deus vai abençoar. Mas se um dia entrar o orgulho no seu coração, se prepare para ser abatido. A Bíblia também diz, meus amados irmãos, que a soberba precede a queda. A altivez de espírito precede a queda. Então, a pessoa que se deixa o seu espírito ficar altivo, se prepara para cair. Se prepara para a queda. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre, meus amados. Então, é uma mensagem de alerta para a gente pensar, para a gente nos analisar a nós mesmos, meus amados irmãos, e cuidar da nossa vida diante de Deus. Que a gente nunca venha endurecer o coração para os avisos de Deus e da sua palavra. Amém?